Pessoal, mais uma vez a gente pede aqui no OKCast que vocês dê aquele like, compartilhe, se inscreva no canal, comente, diga se gostou, se não gostou e aperte o sininho de notificação. Vamos espalhar esse vídeo ao máximo de pessoas possível, porque nós temos um assunto interessante. Vamos falar da história do Brasil e onde começou literalmente, né, Igor? Exatamente. Igor Roberto? Exato. Igor, se apresenta ao nosso público do OKCast. Olá, pessoal. Eu me chamo Igor Roberto de Almeida, eu sou historiador, sou cachoeirano, venho já desenvolvendo pesquisas sobre a história de Cachoeira e automaticamente, como a Adeilton falou no início, pensando também na conjuntura macro, né? Porque, sobretudo quando nós vamos analisar o processo de independência do Brasil, Cachoeira ela tem uma importância significativa, né? Não dá para pensar em todo o processo, né, que vai culminar com a nossa vitória no dia 2 de julho de 1823, sem pensar no papel importante de Cachoeira, né? E mais uma vez, retomando o que você falou no princípio do vídeo, estamos falando também da história do Brasil, porque o processo de independência, né, diferente do que durante muito tempo foi apresentado, que seria a independência da Bahia, não. É a independência do Brasil na Bahia. A independência do Brasil ela só foi, de fato, possível por conta dos confrontos que foram, né, ocorridos aqui, exatamente. Iniciando, claro, por Cachoeira, no 25 de junho, e que durou um ano e uma semana, né, com o ponto, digamos, máximo, triunfal, né, que é o 2 de julho de 1823, quando as tropas portuguesas são expulsas definitivamente do solo baiano. Gente, eu gostaria de dizer para vocês, tá, que às vezes falar sobre a questão de história, as pessoas não ligam muito, né? Infelizmente, a cultura brasileira, a cultura do nosso povo brasileiro não é uma cultura ligada muito ao passado, mas o passado é tudo. O passado explica o hoje, né? E ainda mais nos dias de hoje, por tudo que nós estamos passando no modo geral, né? No mundo, no globo, né? Guerras que estão ocorrendo em Israel, são coisas muito do passado. Então não tem como a gente fugir do presente sem falar do passado. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso sempre eu fiquei pensando, porque você já mentiu para alguém, Igor? Seja bem sincero. Não. Você não é mentiroso. Então é a primeira mentira que você está me contando é agora, né? Diante ao público. Igor está dizendo que nunca mentiu. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele informou para a gente, né, que nós, infelizmente, aprendemos coisas escritas no passado como se fossem verdades. E isso vai passando de geração a geração. Como? Nos livros. Eu tive que aprender, cara, que a gente foi descoberto por acaso, em 1500, que através de uma linha de Tordesilhas, que foi uma parte para o lado de cá, outra para o lado de cá, todo mundo aceitou, e aí de repente os caras bateram aqui na Bahia e foi todo lindo. E eu tive que aprender a fazer uma prova escrita, e eu tive que poder aprender aquilo como verdade, e na verdade milhões de pessoas, milhões de brasileiros aprenderam aquilo que foi escrito como antigamente, como verdade. E hoje a gente vê que aquilo que foi escrito é uma grande mentira. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, o povo brasileiro já começou através de uma grande mentira. A história, quando foi contada lá atrás, começou com uma grande mentira, tá? Então, infelizmente, o Brasil lá atrás sofreu essa situação. Igor, explica pra gente, né, depois de todo o seu estudo, dentro desse apanhado, o que realmente aconteceu de lá para cá? Eu acho que você tocou em um ponto bem importante, né? Nos últimos anos, a historiografia, que é a escrita da história, que é produzida nos ambientes acadêmicos, ela tem feito, de alguma forma, um esforço de levar, né, de sair daqueles muros das universidades e de levar o conhecimento que está sendo produzido, sobretudo nas últimas 3, 4 décadas, sim, para a população. E, inclusive, este ano aqui agora, no nosso 25 de junho, o governador do estado, ele encaminhou um ofício para o ministro da Educação, Camilo Santana,
solicitando a incorporação do conteúdo sobre o processo de independência do Brasil na Bahia nos livros didáticos. Porque, por exemplo, se você for conversar com alunos da rede básica, eu não vou nem falar da Bahia, porque atualmente isso tem sido mais constante, mas alunos da rede básica, por exemplo, do Sul e Sudeste, eles não têm conhecimento, ou pelo menos não têm a dimensão da importância da Bahia, do Nordeste, nesse processo de independência do Brasil na Bahia. E aí vai muito de uma história, né, que foi construída durante muito tempo justamente pelas pessoas do Sul e Sudeste. E aí tem uma visão classista, né, uma visão racista, que durante muito tempo colocou, né, a nossa história como se fosse história de segunda grandeza. E, por exemplo, você falando em mentira, o que de fato é uma grande mentira é o 7 de setembro. Imaginar que nós ficamos independentes a partir do grito de um homem, né, nas margens do Rio Piranga. Tem aquela figura, né, aquela imagem que se tornou tão famosa. Em cima do cavalo, isso, com o pessoal lá. Não foi nada daquilo, aquilo ali sim foi forjado, aquilo ali foi uma ideia, um imaginário, né, que se forjou para construir a nossa história, para de alguma forma legitimar a figura do imperador, né, e engrandecê-lo também. Porque a nossa história de independência ela é muito complexa. Ela envolveu diversos segmentos. E diversos personagens, né? Exatamente. E aí o que é importante, sem a participação das pessoas das classes populares e o processo de independência do Brasil aqui na Bahia demonstra isso, né? Então, sem a participação das classes populares, o nosso tão sonhado projeto de emancipação política não teria sido exitoso. E aí é importante também falar que durante esse processo não existiu apenas um projeto de nação. Existiam vários projetos de nações, inclusive conflitantes entre si. Porque se você imaginar, por exemplo, a população escravizada, ela tinha sim um desejo, mas ela não queria um país onde a escravidão permanecesse. Por outro lado, as elites locais, né, digamos, os grandes comerciantes senhores de engenho, eles também queriam romper o vínculo com Portugal. Mas por que eles queriam romper o vínculo com Portugal? Por uma questão econômica, sim. Porque o desejo de Portugal era recolonizar o Brasil. Né? Então isso ia impactar diretamente nas atividades econômicas desse grupo social. Então era um projeto de nação conflitante. De alguma forma, essas elites, elas usaram, né, dessas pessoas, né, escravizadas, pessoas que estavam em processo de conquistar sua liberdade, alforriadas, para efetivar o nosso processo de emancipação. Entretanto, quando nós vamos pegar a primeira Constituição, né, em 1824, ela continua sendo uma Constituição excludente. Né? O significado de cidadania, né, era extremamente limitado. Né? As pessoas que tinham direito a essa cidadania. Completamente diferente, é isso aí para um outro momento, para falar de Revolução Francesa, né, do que seria o conceito de cidadania, de tudo isso. Quando nós vamos pegar a primeira Constituição, nós vemos que aquelas ideias, elas continuaram sendo basicamente bastante reduzidas. Sim. Ou seja, você mudou a configuração política, mas o sistema hierárquico, não é? A sociedade dividida em castas, não é? Ela vai permanecer. Estou falando muito, né? Então você... Não, aqui o conteúdo e basicamente a entrevista com quem tem todas as informações, você fica à vontade, você pode explanar, não tem problema nenhum. É bom a gente falar sobre isso, porque falar de história, não falta assunto. Sim. Então hoje, eu já fiz o convite e reforço aqui perante a vocês, de que a gente venha mais vezes conversar, porque é muita coisa para a gente poder falar somente num pequeno espaço de tempo. Verdade. Né? Igor, explica, você escreveu um livro, né? Explica um pouquinho sobre o seu livro que você acabou de escrever, né? O conteúdo mais ou menos como é. Esse aqui é um livro, na verdade é uma coletânea, nós somos 6 autores. Né? Sim. Eu assino o capítulo número 5, eu vou mostrar aqui rapidinho aos telespectadores. Capítulo número 5 do livro, A Insurgente Vila da Cachoeira.
Esse é um livro que ele foi organizado aqui pelo Arquivo Público Municipal de Cachoeira. Nós estamos aqui no Arquivo Público Municipal de Cachoeira. É importante ressaltar, eu acho que poucas pessoas aqui da nossa região, né, conhecem este espaço. Detalhe, na nossa região, imagina o restante do Brasil, né? Exatamente. Que a história está aqui literalmente falando. Exatamente. Né? Aqui, para vocês terem uma ideia, em frente ao Arquivo Público, aconteceu uma guerra. Tem sangue. Não hoje, né? Sim. Mas no passado, houve sangue derramado aqui. Sangue de muitas pessoas aqui derramadas. Então, a gente está literalmente dentro de uma história, sentado numa história, correto? E que faz parte da história de todos nós. Exatamente. E é uma pena, Igor, é uma grande pena, que eu acho que isso já é uma parte mais política, que não vem, ônibus escolares não vem, não tem esse trato, não tem esse, creio eu, que não tem essa situação, né, para trazer para cá, né? Atualmente, né, o arquivo aqui ele é dirigido pelo professor Dr. Jacó Souza, que é também um colega, um historiador, e o arquivo hoje, ele conseguiu, de fato, né, nós estamos conseguindo cumprir com a nossa missão, que é salvaguardar, né, o patrimônio, as nossas fontes, e transformar este espaço aqui em um local dinâmico. Atualmente nós recebemos, durante praticamente todas as semanas, nós recebemos escolas. Ah, bom. Então, Sim. nos últimos, nessa gestão atual gestão aqui municipal, foi feito todo um investimento neste espaço. Muito bom. Na contratação de profissionais, né? Eu sou Sim. historiador, estou agora no doutorado, o diretor, o professor Jacó, também é doutor em Sim. História. Nós temos também pessoas aqui que têm uma expertise, embora não tenha uma formação específica, né, digamos, mas tem a expertise de longas datas, né, do conhecimento, do trato com a documentação. Então, nós temos uma equipe atualmente bacana. Trabalhando em cima disso. Trabalhando aqui. Ah, então, perfeito. esta sala aqui, por exemplo, se você chegasse aqui há 4 anos, mais ou menos, você não conseguiria entrar aqui, porque era cheio de documentos espalhados. Foi feita toda uma organização ao longo desses últimos 3 anos e nós transformamos este espaço aqui em uma sala de aula. Então, todas as semanas nós recebemos aqui dezenas, algumas centenas de estudantes que vêm conhecer. Eles conhecem o espaço, conhecem um pouco da história, porque é importante falar que nós estamos no Arquivo Público Municipal de Cachoeira, mas a documentação custodiada neste espaço, ela não conta apenas a história de Cachoeira, ela conta a história do Recôncavo, da Bahia, do Brasil. Com certeza. Porque é o que nós falamos no início. Fomos pensar no processo de independência, nós estamos pensando no processo de independência do Brasil, não da Bahia, não do Recôncavo. Sim, sim. Por exemplo, atualmente teve uma professora aqui de Minas Gerais, professora Isabel Anchieta, ela lançou um livro, né, e ela veio pesquisar aqui no arquivo. Né, e tantos outros pesquisadores que vêm fora do Brasil para desenvolver. Nós temos pesquisadores aqui que são conhecidos são americanos, conhecidos como brasilianistas, ou seja, são aqueles americanos que pesquisam sobre o Brasil, que também estiveram aqui. Sim. Então, e agora, sobretudo agora nesses últimos anos, nós estamos dinamizando este espaço para receber lançamentos de livros, receber aulas práticas para serem desenvolvidas aqui. Nós temos aqui um curso de História, um curso de Museologia. São cursos que trabalham com esses documentos que nós temos aqui custodiados. Claro. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de diálogo. Tivemos aqui agora mesmo, recentemente, na última sexta-feira, que foi encerrado, um seminário de História da Bahia, né? O que eu acredito e eu faço o convite já para todos vocês, todos os telespectadores, é que nos procurem, venham visitar este espaço. Aqui, por exemplo, você não vai conhecer apenas a história de um modo geral, uma história macro, mas você pode, por exemplo, conhecer a história da sua família. Aqui, se você quer fazer genealogia, né, que é o estudo da sua, que hoje em dia muita gente tem feito, se debruçado sobre isso, a partir da documentação que nós temos aqui, você consegue descobrir, por exemplo... Vai que, de repente, você é filho de um príncipe e você não sabe. Né? De um modo geral, seja príncipe, seja plebeu, nós, aqui neste espaço, vocês poderão encontrar a história da sua família. E aqui, eu quero falar agora mais especificamente, falando o que nosso amigo Adeilton falou no início
do podcast, né, no início aqui, sobre mentiras, sobre histórias que foram contadas de forma equivocada e que de alguma forma se perpetuou como verdade, né? Então, uma história que eu gostaria de contar, sobretudo por estarmos neste espaço, é a história de Manuel da Silva Soledade. Eu não sei se é possível colocar na descrição uma imagem da tela, mas se for possível eu vou mandar para você o link para você colocar. Essa imagem ela é imortalizada, eu acredito que aqui, pelo menos da região, conhece. Essa é uma imagem que ela tem ali no Salão Nobre da Câmara, onde tem a figura de um jovem negro caído, né? Tambor Soledade, todo mundo conhece o Tambor Soledade, que durante muito tempo, né, acreditou-se que ele foi uma vítima fatal do confronto aqui que ocorreu na Praça da Aclamação no dia 25 de junho de 1822. Entretanto, eu costumo brincar, né, que ele é o anônimo mais conhecido, paradoxalmente. Como é que pode uma pessoa anônima ser tão conhecida? Então, mas é o fato do Tambor Soledade, porque tanto que durante muito tempo cogitou-se que ele não existiu, que ele era algo criado, fictício. Exatamente, que ele foi uma licença poética do autor do quadro de Parreira. Sim. Só que sempre me chamou a atenção que eu sou de Cachoeira, né, então eu estudei aqui, fui aluno de um professor Carneirinho, que o professor Carneirinho sempre fez esse exercício de apresentar a nossa história. Porque eu acho que é importante a gente conhecer a história do mundo, mas a gente precisa conhecer a nossa história. Né? Claro. A gente precisa conhecer e valorizar a nossa história. Não exaltar figuras, né? Entender esses personagens como parte de um processo histórico. Porque durante muito tempo, por exemplo, quando a gente fala em história da independência do Brasil na Bahia, a gente só falava nos generais, naqueles grandes nomes, não é, de pessoas com altas patentes, pessoas das elites locais, e de uma forma de exaltar. Eu acho que a gente tem que entender esses personagens como parte de um processo histórico. Não é? E também compreender que tem muitos personagens que eu costumo chamar anônimos da independência, que são tão importantes quanto, não é? Claro. Ou às vezes até mais, a depender do contexto que você estiver analisando. E uma dessas pessoas é o Tambor Soledade. Durante muito tempo, como eu já falei, acreditou-se que ele sucumbiu no processo e duvidou-se até da sua existência. Então, eu fiz uma pesquisa mesmo exaustiva, percorri os diversos arquivos do Brasil e consegui descobrir o que eu queria descobrir. Ele existiu. Ele não foi uma lenda. Porém... Não foi uma mentira. Exatamente, não foi uma mentira. Porém, a sua história é cercada de fantasias. Uma história que é conhecida, que até então era conhecida. Ele não morreu no processo, primeira coisa. Ele foi atingido sim. Caiu, mas não morreu. Ele tinha apenas 12 anos de idade. Né? Usar o termo infância, criança... nós historiadores sempre temos o cuidado de contextualizar, né? Então talvez não seja tão adequado dizer que ele era uma criança, mas ele era uma pessoa muito jovem, muito jovem. Então ele não morreu naquele dia, mas ele participou do confronto. Tanto participou do confronto que ele foi condecorado, ele recebeu uma medalha das mãos do imperador Dom Pedro I, quando ele esteve em Cachoeira. Então ele foi uma figura importante. Claro. Só que, pelo fato daquilo, era um homem negro, era um homem pobre, não teve, à época, né, o reconhecimento devido. Merecido. Né? Tanto que, quando Parreira chegou aqui, certamente alguém contou, porque tem um historiador, um memorialista, que ele registrou, ele dizendo que Tambor Soledade caiu lançando golfadas de sangue. Então, eu acredito, foi a minha interpretação, que o pintor, ele entendeu aquilo como se ele tivesse sido ferido de morte. Sim. Quando, na verdade, não foi assim. Então, a partir do contato, se você me permitir... Claro. Mostrar, esse aqui é um documento... Autêntico. Exatamente. Único. Exatamente. Está aqui no nosso arquivo. Ele é um inventário pós-mortem de Manuel da Silva Soledade. É um processo judicial, né,
que é aberta a partir do falecimento da pessoa, que visava inventariar, existe até hoje, né? Sim. Que visa inventariar, né, classificar o patrimônio da pessoa para dividir entre seus herdeiros. Claro. Então aqui nós temos esse tipo de documentação, que é uma documentação riquíssima para contar sobre a história. Por exemplo, aqui é o inventário de Manuel da Silva Soledade. Mas a partir do contato com essa fonte, nós conseguimos ter uma visão panorâmica da sociedade em que ele estava inserido. Sim. Nós temos aqui, desse tipo de documentação, a partir de 1698. Entendi. Deixa eu desligar aqui. Perdão. Tudo Acontece, bem. né? Então é isso. Então, na verdade, você está querendo mostrar aqui, você acabou de apresentar a vida de Soledade escrita literalmente nesse documento. Exatamente. Provando a existência dele, provando a participação dele, provando dentro de um contexto do que ele estava inserido, da época. E para quem não sabe exatamente o que Soledade fez, explica para a gente qual foi a participação dele efetivamente. No momento, né, no dia 25 de junho, a população, juntamente com os vereadores, eles aclamaram Dom Pedro. Sim, né? sim. Em seguida, na Praça da Aclamação, é por isso que é conhecida como Praça da Aclamação, Interessante. em referência... Essa é a aclamação que o povo fez. Exatamente, a figura de Dom Pedro. Claro. Então, até hoje é rememorado no dia 25 de junho o Tedéu. Tedéu é uma missa cantada, né? Em ação de graças a uma conquista. Então foi exatamente isso, em alusão à aclamação de Dom Pedro, as pessoas todas que estavam reunidas na praça se dirigiram à igreja matriz para realizar essa missa em ação de graças a essa aclamação. Tambor Soledade era uma dessas figuras. E aí ele estava no processo do Tedéu. Ao terminar, né, a celebração religiosa, as pessoas se dirigiam, né, até as suas residências, desfilando até suas casas. E ele estava com tambor. É por isso que ele era conhecido como Tambor Soledade. Então, quando ele chegou na praça, porque coincidentemente ele residia na praça, quando ele chegou na praça, ele foi atingido, porque a canhoneira portuguesa que estava ancorada no Rio Paraguaçu estava apontada para cá, para a cidade de Cachoeira. Exatamente. Quando viu a movimentação, certamente tomaram, né, conhecimento da aclamação de Dom Pedro, começaram a disparar tiros de metralha. Segundo a documentação, inclusive eu cito aqui no livro, as próprias pessoas daqui da vila, da então Vila da Cachoeira, relataram às autoridades que se não fosse a maré do rio, teria acontecido uma tragédia. Porque como a maré estava baixa, então a maioria dos tiros disparados ficaram ali no cais. Ah, tá. Então, a maré também nos ajudou. Contribuiu para a nossa vitória, de alguma forma. Né? Então, nesse momento, nesse primeiro momento, esse primeiro ataque, os ataques continuam, mas nós estamos falando desse primeiro ataque, que foi na parte da tarde, Tambor Soledade e mais algumas pessoas foram atingidas. Inclusive, é importante você falar sobre isso, porque esse foi o primeiro documento que me chamou a atenção sobre Manuel da Silva Soledade. Porque nessa correspondência fala que apenas algumas pessoas foram feridas. Ou seja, se apenas algumas pessoas foram feridas, não teve nenhum morto. Ninguém morreu. Pois é. Então isso me chamou a atenção. Aí eu fiz todo um processo de pesquisa mesmo. Então, o Mestre Tambor Soledade, ele foi uma vítima. O fato dele não ter sucumbido, né, dele não ter morrido, isso não diminui. Ele continua sendo uma vítima, porém não foi uma vítima fatal. Sim. Então, ele permaneceu, né, levantou-se, né, continuou lutando. E ele tem assim diversas histórias interessantes, se você permitir. Isso com 12 anos. Com 12 anos. Vamos falar de uma pessoa com 12 anos de idade. Isso foi um aspecto que eu gostaria de compartilhar que me chamou a atenção, porque a literatura até então pelo menos eu nunca encontrei uma menção específica sobre a participação dessa faixa etária nos confrontos. E aí, como eu sou muito curioso, eu fui desenvolver uma pesquisa e o que eu descobri foi muito comum. E é isso que é importante. Quer dizer, existia pessoas com idade baixíssima lutando. Exatamente. Por isso que é importante a gente compreender
que o processo de independência na Bahia, ele só foi exitoso justamente porque contou com a participação de diversos setores da sociedade. Resumindo, todo mundo entrou no pau. Exatamente, literalmente é. E aí tem todo esse processo e Manuel da Silva Soledade, ele é uma figura muito interessante. Por que ele é uma figura interessante? A partir já desse feito, não é? Ele era um homem negro letrado. Sim. Letrado, né? Letrado. Sabia ler, sabia escrever. E não é apenas sabia ler e escrever, ele tinha domínio da língua portuguesa. Nós temos aqui documentos em que ele assina, que ele escreve, ele tem petições que foram escritas e assinadas por ele. Ele trabalhava na Câmara, ele era fiscal da Câmara. Então ele é uma figura interessantíssima. E o mais interessante, ele vai morrer quase 50 anos depois, na mesma praça em que ele foi atingido. Foi mesmo? Exatamente. Rapaz. De um mal súbito. Rapaz. E quando ele percebeu que ele ia morrer, o que ele fez? Ele reuniu as últimas forças e foi correndo chamar o vizinho, era um rábula, que era o advogado sem formação. Sim. Porque ele vivia maritalmente com uma companheira, mas não era casado. Então ele queria reconhecer os filhos para que os filhos pudessem herdar a casa que ele morava. Então ele reuniu as suas últimas forças e foi correndo chamar o Rábula. Entretanto, o Rábula não estava em casa, foi uma novela, ele mandou alguém que estava passando na época chamar o tabelião, só que não deu tempo. Só que ele, como ele era um homem muito sagaz, ele era um homem muito inteligente, o que ele fez? Ele reuniu umas pessoas e ditou para que elas ficassem como testemunhas e pudessem, mesmo com a sua morte, lavrar o documento. E esse foi o final da vida de Tambor Soledade. É verdade. Qual o nome do seu livro? Esse livro é uma coletânea, nós somos 6 autores, autores cachoeiranos. Sim. É A Insurgente Vila da Cachoeira. Sim. Poder, Imprensa e Tensões Sociais na Independência do Brasil na Bahia. José dos Santos Souza. É o organizador, que é o diretor aqui do arquivo, Jacó dos Santos Souza. Então pode mostrar para o pessoal, o nosso diretor. Tá? Interessante para poder, até os estudantes de história, Sim. enfim, aqueles que amam a história. E como a gente estava conversando anteriormente um pouquinho, é uma pena, né? A gente tem que falar que é uma pena o povo brasileiro, né? A população brasileira não liga para a história, né? Exatamente. Então, assim, perde tanta coisa interessante, né? De poder descobrir, de poder estar interagindo. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas conhecer a verdade é buscar o que realmente é verdade, sair daquilo que antigamente foi escrito como uma mentira. Porque a partir do momento que você descobre a verdade, sua mente amplia. E a gente se torna livre, porque a gente é escravo daquilo que é contado como antigamente era verdade. E assim, eu até lhe agradeço por essa colocação, porque eu acho que é importante, assim, essa questão de verdade em história, nós não trabalhamos assim, digamos, com essa ideia de verdade, porque é impossível você saber de fato o que aconteceu no passado. São sempre versões. O documento, por exemplo, ele vai narrar uma versão de algo que aconteceu, mas a verdade, nós não conseguimos chegar ao passado para saber exatamente... Tinha que voltar no passado para ver exatamente do tempo. Literalmente, né? Lá. Exatamente. Mas o que você está falando é buscar... no nosso ofício, né, buscar se cercar de evidências, né, buscar o maior número de evidências para a gente conseguir construir uma linha de raciocínio, uma linha de conhecimento plausível. Né? Até mesmo para poder derrubar aquilo que foi escrito antes, correto? Porque aqui, hoje é segunda-feira, mas se eu dissesse que aqui fosse sábado, como é que alguém ia provar que hoje seria segunda e se na verdade era sábado? E aí? Então é justamente isso que você está falando. Exatamente. Né? E além disso, desculpa, Igor, te interromper, a participação dele no processo da independência do Brasil, como um todo, porque a gente está falando da independência da Bahia, mas automaticamente é Brasil. Com certeza. Né? Porque é aqui que realmente começou. Inclusive, Cachoeira se tornou até a capital do Brasil. Não importa se foi 24 horas, por um dia, não importa. A gente se tornou a capital do Brasil. Para vocês terem ideia da importância de que essa cidade já foi
no cenário brasileiro. Aqui não foi brincadeira, não. Cachoeira, ela se tornou, na verdade, a primeira capital do Império, né? Do que seria, do que viria a ser o Império do Brasil. Claro. Porque alguns territórios ainda com essas questões, digamos, burocráticas, mas quando Cachoeira ela vai aclamar Dom Pedro, por exemplo, em 25 é por isso que fala que foi por um dia, quando ela vai aclamar Dom Pedro em 25 de junho, aqui na praça, e vai romper com Portugal, Cachoeira vai se tornar a sede, vai se tornar a capital da província da Bahia. E em 6 de setembro, quando foi reunida uma junta administrativa, onde vai legitimar essa escolha, Cachoeira como sede. Então, se pensar, por exemplo, que o 7 de setembro ou melhor, se pensar que o 6 de setembro é um dia antes do 7 de setembro, né, que foi o dia, enfim, dessa invenção, né, da independência com Dom Pedro I, de fato, então, é um dia, né? Porque é a primeira capital do Estado independente, né? Rompendo esse vínculo com Portugal. Então, de fato, não dá para pensar em todo esse processo. Eu não estou falando isso porque nós somos aqui do Recôncavo. Não. É a documentação. Fatos. Exatamente, são fatos, né? Que demonstram a importância aqui, não apenas de Cachoeira, mas do Recôncavo, como todo, da Bahia, como todo, para a conquista da tão sonhada liberdade, não é liberdade política, rompendo com Portugal, claro. E que nós vamos continuar aí durante todo o primeiro reinado, segundo reinado, nessa busca de cidadania, nessa busca por liberdade, que não foi apenas conforme nós falamos aqui no início do podcast, que o Estado, né, o Brasil, quando se tornou um império, quando rompeu os vínculos com Portugal, manteve basicamente uma estrutura muito parecida do ponto de vista hierárquico. Né? E interessante também a gente falar, porque se vocês conseguem entender que é tudo pontos, processos, né, interligados, que vai fazer todo um conjunto de um processo final, né, que é, na verdade, toda a história final. Porque aí, se a gente parar para pensar na questão de Cachoeira, né, por que Cachoeira se tornou tão poderosa, tão economicamente forte? Gente, vocês têm ideia, Cachoeira chegou numa imensidão tão gigantesca financeiramente, que tem uma cidade chamada Feira de Santana, que é a segunda cidade, né, do estado da Bahia, né? E Cachoeira, a sua extensão chegava à Feira de Santana, fora os outros restantes, né, de outros lugares. Pode desligar. E aí o que acontece? O que eu estou querendo dizer para isso? Como é que chegou nisso aí? E como que veio os negros? Como é que os negros entraram nesse processo de escravidão no Brasil? E como que os negros entraram no processo até nossa mesmo, como brasileiros, sim, né? Porque eles vieram da África, através de um rio Paraguaçu, esses portugueses bateram aqui, né? Porque tudo é um contexto histórico. Eles chegaram aqui na nossa região do Recôncavo, vindo através de um rio, né? Saindo lá de Salvador, correto? E vindo por lá, bateram aqui, e aí a terra era muito produtiva. Quando se começou com a questão de cana-de-açúcar e fumo, né? Precisava de gente para trabalhar, vieram os escravos. Consegue entender a magnitude de cada coisa vai se encaixando até se formar todo um processo gigantesco? As nossas riquezas aqui, não dá para pensar sem levar em consideração o papel importantíssimo da população escravizada. Não é? Claro. Toda a riqueza que foi construída, não é? ela passa diretamente pelo papel desempenhado pelas populações africanas que foram escravizadas. Porque aí também a gente tem que ligar somente a questão cultural, né, desses negros que veio, a questão religiosa que veio através da África, então a música, então é tudo interligado. Cachoeira é por isso que nossa história, nossa cultura é tão rica, né? Porque nós temos a junção, né, de diversos aspectos que tornam a nossa cultura tão ampla, tão rica. E aí, para falar apenas aqui brevemente, mas só para dar uma pincelada,
Cachoeira ela vai se tornar a importante, não é, Vila da Cachoeira, depois cidade. Um dos aspectos é a sua posição geográfica. A posição geográfica e estratégica, né? Então, ela estava situada na última parte navegável do Rio Paraguaçu. Isso é muito importante, porque ela vai se consolidar ao longo do tempo como um entreposto comercial. Ou seja, toda a riqueza que era produzida em Salvador, ou que chegava, desembarcava da Europa e que seria remetida, por exemplo, para ali o sudoeste da Bahia, que é ali da região de Rio de Contas, que era conhecida também como região das Minas, porque eram minas do Rio de Contas. Sim. Também como era enviado para a capitania das Minas, passava por Cachoeira. Aqui nós temos a Estrada Real. Então, perdão, é o banco, toda hora essas coisas... O banco é terrível. Enfim, perdão, amigos telespectadores. Mas não estou devendo, não. Não sei, isso daí, vai que você esteja mentindo. Enfim, então essa importância, Cachoeira vai se consolidar como esse importante entreposto comercial. Verdade. Então tudo passava por Cachoeira. O que era produzido também na região das Minas, na capitania das Minas, para chegar para Salvador, vinha, né, nas estradas até o porto de Cachoeira. Aqui era remetido nas embarcações para Salvador e vice-versa. Então tudo passava por aqui. Então isso favoreceu diretamente para que esse local aqui se consolidasse como a segunda maior praça comercial da Bahia. Temos também a nossa natureza. Cachoeira era uma cidade cortada por rios, por todos os lados. Então, uma documentação, por exemplo, que eu encontrei de 1780, falava justamente que aqui tinha água em abundância. A água era fundamental para as lavouras. Né? O solo também, o Iguape, favorável à plantação de cana-de-açúcar. Aqui, Conceição da Feira, São Gonçalo, favorável, e também lá, Muritiba, favorável à plantação de tabaco. Não é à toa o fumo, que essa região aqui, né, ela vai se tornar a principal produtora, né, desse tabaco, que era remetido para outros continentes. Europeu, saiu muita coisa aqui para a Europa, diretamente para a Europa. Proporcionou, né, a riqueza de inúmeras famílias. Então não dá para pensar aqui neste espaço sem levarmos toda essa conjuntura de aspectos, né? E sem pensar também no papel importantíssimo das populações africanas que foram escravizadas. E também importante falar que nós temos, olha o fato de Tambor Soledade. Tambor Soledade, ele é um homem que é importante falar, que mesmo com toda a opressão do sistema, né, ele foi um homem que conseguiu se aproveitar das brechas, porque tinha brechas no sistema, e que essas populações conseguiram de alguma forma se apropriar, né? Conseguir, a partir dessas brechas, ascender socialmente. Claro. Então aqui nós temos, por exemplo, em Cachoeira, vou dar só um exemplo aqui, um coronel que era Coronel Manuel Martins Gomes, que foi nosso intendente, que é uma espécie de prefeito, né? Sim. Então, ele era um homem mestiço. Então, nós temos aqui toda uma movimentação, né, que essas populações, elas vão também se valer dessas brechas, apesar de toda a opressão, que elas conseguem, né, adentrar e ascender socialmente. Mas isso acho que é temática para outra. Não, a gente vai... Aqui hoje é a primeira parte, né? Aqui será que nem uma minissérie. É verdade. Vai ter muitas outras partes. Igor, a princípio, obrigado. Disponha, foi um prazer. Gente, nós vamos voltar com o Igor em outro momento, que tem muito mais história, tem muitas outros personagens, tem muita mais coisa para poder falar de Cachoeira e região, tá? E mais uma vez, a gente agradece, tá bom? Por favor, se inscreva no canal, é de graça, pode compartilhar, aperte o sininho, inscreva se você gostou do conteúdo, se você não gostou do conteúdo, enfim, participe. E a gente agradece mais uma vez a participação de Igor. A primeira, viu? Pode deixar. Eu que agradeço o convite, foi
um prazer participar aqui, poder falar um pouco, né, da nossa história, né, que é tão importante. E mais uma vez ressalto o convite que nós fizemos no início do podcast, para que vocês venham conhecer este espaço tão importante, claro, que é o Arquivo Público Cidade de Cachoeira, Recôncavo, Bahia, né, que conta a nossa história. Aqui está guardada a nossa história ao longo aí, desde a nossa século XVII, né? Pois é. Então, é muita história. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e vai desculpando qualquer coisa. Não, tranquilo, valeu, tá certo. Um abraço.